Sabe quando a gente ouve a palavra divórcio? Quase que imediatamente vem na cabeça um processo interminável, cheio de dor de cabeça e, claro, muito caro. É um momento super delicado e a burocracia parece que só tá ali para complicar mais ainda. Mas a grande pergunta é, será que precisa ser sempre desse jeito? Pois é, essa é a questão que não quer calar. Ficar sem saber quanto vai custar, quanto tempo vai levar, isso gera uma ansiedade enorme e aumenta todo o desgaste. Mas e se a gente te disser que a resposta para isso pode ser bem mais simples do que parece? Então, a boa notícia é que não precisa ser um pesadelo. De uns tempos para cá, o processo de divórcio aqui no Brasil se modernizou bastante. Hoje existem caminhos bem mais rápidos e, olha, muito mais em conta para formalizar o fim de um casamento. Vamos entender direitinho como isso funciona na prática. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira grande decisão que um casal precisa tomar vai definir basicamente todo o resto da jornada. Existem dois caminhos principais, o divórcio pela justiça, que a gente chama de judicial, e o divórcio feito direto no cartório, o extrajudicial. A diferença aqui é bem clara. O caminho judicial é aquele mais tradicional e, digamos, mais turbulento. Ele é obrigatório quando o casal não consegue chegar a um acordo ou, como regra geral, quando tem filhos menores de idade. Já o caminho do cartório é tipo uma via expressa. É rápido, mais barato e exige que tudo seja consensual. E é justamente nesse ponto dos filhos que uma mudança recente, olha, virou o jogo. E aqui tá a grande virada de chave. Uma decisão novinha do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, finalmente abriu a porta do cartório para casais com filhos. Isso veio para simplificar a vida de um monte de gente que consegue terminar o casamento de forma amigável. Para poder usar essa nova regra, tem algumas condições, tá? Primeiro, o divórcio tem que ser totalmente amigável. Segundo, a norma vale para casos onde não há partilha de bens. E o ponto mais crucial, o acordo sobre a guarda dos filhos e a pensão precisa ser aprovado antes pelo Ministério Público. Isso é para garantir que os interesses das crianças estejam sempre em primeiro lugar. E a modernização não para por aí, não. Esse divórcio rápido no cartório pode ser feito 100% online, pela plataforma e-notariado. O passo a passo é bem simples. Contrata-se um advogado, junta os documentos, cada um emite seu certificado digital, que é de graça, participa de uma videoconferência com o tabelião e pronto, assina a escritura digitalmente, tudo do conforto de casa. Agora vamos falar de um assunto que sempre pesa, o dinheiro. Entender direitinho os custos é fundamental para se planejar e não ter nenhuma surpresa desagradável no meio do caminho. O custo total de um divórcio é, na verdade, uma soma de 3 partes. Primeiro, as taxas do governo, que são as custas do processo na justiça ou as taxas do cartório. Segundo, os honorários do advogado, que, olha, são obrigatórios em qualquer caso. E terceiro, um imposto que pode aparecer ou não, dependendo de como os bens forem divididos. E é aqui que a gente vê o tamanho da diferença que um acordo faz. Um divórcio amigável no cartório pode começar ali na casa dos R$2.000. Já um processo com briga na justiça, em que cada um precisa do seu advogado e o processo se arrasta, pode passar fácil dos R$50.000. A economia de um acordo é gigantesca. Os honorários do advogado são uma parte bem importante desse custo. E embora os valores sejam negociados, a OAB de cada estado publica uma tabela de referência. Se a gente pegar como exemplo a tabela da OAB da Bahia, os valores mínimos sugeridos já mostram essa diferença. Mais de R$5.000 para um divórcio em cartório e o dobro para um com briga. Isso já dá uma boa noção dos valores do mercado. Agora, atenção máxima para um detalhe que pouca gente sabe e que pode gerar uma despesa totalmente inesperada, o tal do ITCMD. É um imposto que pode surgir no divórcio se a divisão dos bens não for igualitária. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro. Imagina um casal com um patrimônio de R$600.000. O justo, pela lei, seria R$300.000 para cada. Mas, se na divisão uma pessoa fica com tudo e a outra com nada, o governo entende que houve uma doação de R$300.000. É sobre esse valor extra que o imposto é cobrado. Usando uma alíquota de 4%, por exemplo, isso gera uma conta de R$12.000. Um custo que poderia ser totalmente evitado se a partilha fosse bem planejada. Percebeu como uma informação simples como essa pode economizar milhares de reais? Se esse tipo de conteúdo está ajudando a clarear um assunto tão complexo, considere se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. Assim, a gente consegue levar esse conhecimento para muito mais gente que precisa proteger seus direitos e seu dinheiro. Mas não é só o dinheiro que conta, né?
A outra grande angústia é o tempo. Quanto tempo leva para conseguir de fato virar a página? A diferença aqui, como a gente vai ver, também é brutal. Olha só, no cartório, o processo todo pode levar de 15 a 30 dias. É super rápido. Já na justiça, mesmo quando tem acordo, o processo se estende para algo entre 2 e 6 meses. Agora, se tiver briga, aí a espera pode se arrastar por 1, 2 até 3 anos. E por que a justiça é tão lenta? Bom, esse número ajuda a gente a entender. Existem mais de 80 milhões de processos correndo no judiciário brasileiro. É um volume de coisas absurdo. Então, quando se opta pelo acordo e pelo cartório, na prática está se evitando entrar nessa fila gigantesca. Certo, já entendemos os caminhos, os custos, o tempo. Mas e na prática? Qual é o primeiro passo de todos? Organizar a papelada. Ter todos os documentos na mão desde o comecinho ajuda a acelerar qualquer tipo de divórcio. A lista básica é essa aí: documentos pessoais, comprovante de residência e, atenção aqui, a certidão de casamento atualizada emitida nos últimos 90 dias. Esse detalhe costuma atrasar muita gente. Aí, claro, se tiver pacto antenupcial, filhos ou bens, os documentos específicos de cada um também entram na lista. Fica bem claro, então, que a briga, o conflito, custa muito caro. Custa dinheiro e custa tempo. Mas talvez o verdadeiro custo seja outro. É o custo emocional, sabe? O desgaste que impede as pessoas de simplesmente seguirem em frente com a vida. A escolha pelo acordo, sempre que for possível, não é só uma decisão inteligente para o bolso. É uma decisão pela paz e pela chance de começar de novo.